Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e a ansiedade pro Regional de Curitiba tá batendo. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e assistam Ted Lasso, é incrível. Salve, salve, eu sou Wesley e apesar de muito divertida, a DLC de Pokémon continua lagada. Sério? Eu nem vi, cara, ainda. Não, corrigiram praticamente nada de performance. Mas lançou, poucos dias lançou atualização e nada. Exatamente, corrigiram de interessante de performance, corrigiram o lag nas boxes, né? Que você ia mexendo nas boxes de Pokémon e demorava pra carregar os Pokémon, agora tá... Que triste, hein? Demais. E é isso, pessoal. Hoje não temos a presença do nosso querido GH, mas em breve ele vai estar aqui conosco. E lembrando que esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Acesse lá www.geekshopoficial.com.br, seleciona seus cards avulsos, acessórios, produtos selados e usa o cupom DRAGONEWS5, que está aqui na descrição. E você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras. Então, não se esqueça, DRAGONEWS5 lá em www.geekshopoficial.com.br. É isso aí, e vamos pro episódio da semana. Notícia que a gente tem aqui é de que algumas das cartas que vão compor a Raging Surf, aquela coleção japonesa que muito provavelmente deve fazer parte da nossa Fenda Paradoxal de novembro, tiveram artes assim inteiramente reveladas. A primeira delas são as Special Illustration Hair do Gholdengo X com o Gimme-Ghoul Baby, e elas estão no mesmo esquema daquela arte do Speedops com Scyther, né, Wesley? Isso, é um Scyther na arte. Uhum. Na verdade, a arte é do Speedops e da evolução, né? Da evolução, né? Só que tem um Scyther na arte, né? Isso. Uma pena que é o Gimme-Ghoul que não deve ser usado, né? Porque ele tem 70 de vida, mas tem 2 de recuo. Uhum. Não é o Gimme-Ghoul excelente, mas a arte ficou maneiríssima, né? Vocês curtiram? Vou usar de propósito, vou botar carrinho de substituição só pra poder usar ele. Pô, é lindo demais, cara, tá maluco, cara. Eu acho que é até pecado não usar esse Gimme-Ghoul aí. Se for usar a Special Illustration Hair do Gholdengo, tem que usar essa Gimme-Ghoul aí. Que uma arte completa a outra, pô, você juntando uma em cima da outra faz uma arte só. Sim, muito bonito. E uma pena realmente ela não ser a versão Gimme-Ghoul melhor, né? Mas, de fato, é um crime não usar. Também foi revelada a versão full art daquele trainer Rika, que a contraparte, né, do trainer que o GH falou que deveria ter, a Pobres. Ele veio a full art, que pelo jeito aqui vai pagar a waifu tax, mas não pela arte, né? Será? Talvez também é Pokégirl, então tem que... Vai ter em Pokégirl, o waifu tax vai ter, né? Mas eles foram contidos na arte, pelo menos. Pra quem não lembra o que ela faz, é aquela supporter, que o efeito é olhar as 4 cartas do topo do deck, colocar 2 na mão e as demais você embaralha e coloca no fundo do deck. É uma excelente carta de draw. Tendo em vista que alguns baralhos, especialmente, têm usado Corrers, mesmo sem a engine de Lost Zone, pra poder comprar carta, né? Sim. Excelente pra isso mesmo. Então, você olha uma carta a menos, né? Mas você não precisa exilar nada. Então, mandar pra Lost Zone nada. Agora, de novidade, a gente tem umas cartas interessantes aqui e eu quero a opinião de vocês. Foi revelada uma carta do Jirachi. E quando eu vejo uma carta do Jirachi com 1 de recuo e com habilidade, já me deu até um quentinho. Mas não é o Jirachi que eu tava esperando. Mas é muito interessante. Pokémon de metal, 70 de HP básico, tem a habilidade Stellar Veil.
ataques dos Pokémon básicos do seu oponente não podem colocar contadores de dano nos seus Pokémon no banco. Por uma energia incolor, Charge Energy, procure no seu baralho por até 2 cartas de energia básica, revele-as e coloque-as em sua mão. Então, embaralhe o seu deck. Tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 1. Morreu o Lost Box, Wesley? Morreu, acho que não morre porque o Lost Box ainda é um deck muito forte, mas assim, vai dar uma atrapalhada legal, né? Embora geralmente o oponente não vai poder usar tanto Jirachi e Manaphy ao mesmo tempo, então ele vai ter que escolher, né? Se ele toma Sabai ou se ele toma Greninja. Eu ainda acho que muitos decks que vão utilizar esse Jirachi vão acabar usando pelo menos uma cópia do Lost City pra poder dar alvo no Greninja e já mandar ele embora pra não sofrer com ele, pelo menos. Porque, cara, a carta em si, ela é, na boa, ela é excelente tanto na sua habilidade quanto no seu ataque. Que, tipo, você não vai querer usar esse ataque, mas ele pode ser utilizado ainda. Você liga 2 energias. Então, liga 2 energias não, desculpa. Você coloca 2 energias e coloca na sua mão. Você não vai usar esse ataque, mas não é daquelas cartas que tem uma excelente habilidade um ataque ruim. Ela pode ainda ser útil em algum momento do jogo. O próprio Manaphy, né? Exatamente. Né? Eu já vi pessoas usarem o Manaphy pra poder atacar e bater 20 só pra botar um contador de dano. Mas só funciona em decks que usam energia de água ou uma energia especial que paga a energia de água. Você não vai querer gastar essa energia especial no Manaphy. Mas o Jirachi sendo uma energia incolor, qualquer deck que você colocar, ele vai funcionar. Um detalhe, a habilidade de Stellar Veil. Aquele Jirachi bonzão era Stellar Wish, né? Era Wish. Não lembro se era Stellar Wish, mas eu sei que era o nome da habilidade, eu falei, pô, parece o mesmo nome da habilidade. É isso mesmo, Stellar Wish. Eu não vou colocar o mesmo nome, mas... O Jirachi andava de skate. Exatamente. E será que esse aí vai fazer o quê, né? Que o outro andava de skatinho, né? O outro curtiu um Charlie Brown. Eu posso estar muito iludido com esse Jirachi, mas eu tô com um sentimento de que isso vai ser um game change, cara. Parece bobo, mas não é à toa que ele tá vindo agora. E eu não acho que seja só pro Sablai. Eu acho que tem mais coisa que vai aparecer aí que possa mexer com essa mecânica de contadores de dano. De colocar contadores de dano por ataque. Então, sei lá. Aproveitando esse gancho que você tá dando aí, eu acho que pode ser exatamente isso. Se você for parar pra pensar assim, ele atrapalha o Lost Box hoje? Eu acho que atrapalha sim. Sim. É 100% fatal ao Lost Box? Não. Não. O Lost Box ainda pode dar cross-switcher ou boss nele. Sim. Nocautear ele. E Cramorant tá aí pra isso. Se te volta, colocar, é um rolo. Então assim, o Lost Box vai se adaptar. Como o Mew se adaptou, como, sei lá, Eternatus se adaptou, como o Picron se adaptou e tudo mais. Né? Mas o que você tá falando pode ser bastante realidade. Ele pode vir e dar uma atrapalhadinha ou forçar a evolução, a adaptação do Lost Box, mas ele tá sendo lançado por outro motivo. Alguma outra coisa tá vindo aí. A gente pensa muito por isso que assim, nenhuma dessas cartas é lançada à toa. A gente vê que quando a gente teve um formato antes do Manaphy, a gente fica assim, cara, quando que o Manaphy vai vir? Quando que o Manaphy... não o Manaphy exatamente, mas quando vai vir uma carta parecida com o que a gente tinha do Mew, que barrava o banco? Que era barreira de banco, se eu não me engano, o nome do ataque do Mew. Bent barra, sei lá. Então, a gente ficava nessa, cara. E toda vez a gente, cara, vai ter. Eles nunca deixam um formato sem uma carta que pare, que não tome dano no banco. Nem que seja que nem tinha o Mr. Mime, que ele tinha que ser ativo pra poder não tomar dano no banco. Não, mas Mr. sempre... Mime não precisava ser ativo, não. Era a mesma coisa. Não, mas ativo não. Mas tinha um outro que precisava ser ativo. O Abuffet, ele desligava a habilidade do oponente. Era o Abuffet. Isso. Ele então eu confundi. Ele desligava a habilidade. Então eu confundi. O Mr. Mime podia estar no banco que fazia o efeito de não tomar dano no banco. Porque às vezes eu confundo com o Abuffet. Mas a gente, tipo, aí veio... Eu acho que o Manaphy veio depois do Worshipful ainda. Não foi? Ou veio junto? Quem? Veio depois. Do Worshipful. Sim, veio depois. O porque Worshipful veio foi um pesadelo. Exatamente, porque veio uma carta absurda pra atacar no banco
que, tipo, não tinha uma resposta tão efetiva naquela época. E logo em seguida, sei lá, uma coleção ou duas depois, não lembro, veio o Manaf pra dar uma, né, dar aquela acalmada nos ânimos, né, pra baixar a poeira e, pô, beleza, vamos repensar aqui as coisas. Eu acho que o Jirachi vai ser mais ou menos nessa ideia. Calma aí, vamos repensar aqui e na frente vai vir mais coisa absurda. Ele veio 3 coleções depois, né, porque o Foram 3? 3, o Earth veio o Battle Styles, aí veio, tanto que essas cartas vão cair e o Manaf continua no formato. Ele veio 4, na verdade, porque o Earth veio em Battle Styles, aí teve Chilling Rain, Evolving Skies, Fusion Strike e aí Brilliant Stars, onde o Manaf veio. Caraca, o Manaf veio em Brilliant Star ainda? A gente passou quase um ano sem barreira de campo. Na verdade não, porque o Mil caiu depois, né? Então a gente já tinha Chilling Rain, aí o Mil cai. Aí a gente fica Evolving Skies. Ele é F, se eu não me engano. De banco, e aí vem Brilliant Stars, né? Então a gente ficou, na verdade, 2 coleções, porque tinha o Mil antes, né? O Mil cai logo ali. Caramba, não lembrava disso não. Achava que era menos. Mas você vê, entre aspas, foi um game change, porque tiveram que se adaptar. Tanto que o Earthful ficou um tempo sem jogar. Foi aparecer depois, né? Com outras estratégias. Não sei. Vamos ter que acompanhar pra ver o que vai virar com esse Jirachi aqui. A evolução do Lost Box. Lembrando que ele só protege o banco, tá? O Sableye ainda consegue colocar no ativo, viu? Sim. Tem isso também. Tem também uma energia especial, a Medical Energy. Enquanto ela estiver ligada a um Pokémon, ela provê energia incolor, uma energia incolor. Quando você liga essa carta da sua mão a um dos seus Pokémon, cure 30 de dano daquele Pokémon. Achei uma energiazinha bem simples, né? Eu gostei, assim, apesar de precisar ser exatamente da mão, ainda acho que vai ser uma boa adição em deck de Lugia, né? Que sempre que sai alguma energia especial, o Lugia consegue acabar abusando dessa energia que sai, né? E tem potencial para dar uma sobrevida muito boa em Lugia, né? Eu concordo, e eu não acho que seja só Lugia, não. Tem alguns outros baralhos que podem até, dependendo de como for a estrutura de energia do deck, pode ser utilizado. Porque a gente vê que tem, tipo, Sableye que põe contadores de dano. Se o cara conseguiu, não tá com Manaf ali, o Jirachi não tá funcionando, sei lá, ou não usa Jirachi porque não acha necessário, o cara pode usar essa energia pra curar 30 de dano de um Pokémon que tá sendo nocauteado, ou pra tomar um Yoga Loop da vida, você quebrar a contagem de dano que o oponente tá fazendo pra nocautear vários Pokémon. Isso pode ser uma opção, mas pro Lugia eu acho que vai ser muito forte. O Lugia tentou usar um tempo, né, a Regenerative Energy, né, que curava 100 de V, e aí essa aí não tem essa restrição, né, apesar do dano ser bem... Cura 100 quando evolui, né? Quando evolui. Aí não toma dano no início, não faz muito sentido. Apesar de ser um dano bem menor e a restrição também é bem menor, né, você só ligou, curou e segue o jogo. Ela é um reprint espiritual, né? A gente teve a Potion Energy e a Health Energy, é um reprint espiritual delas. Elas tiravam um contador de dano, essa aqui cura 30. E eu achei lindíssima a arte. Eu achei bonito também, cara. Eu achei linda essa arte, dessas bolhas em volta, né? Imagina essa arte aqui, ó, versão promo de Prize Pack holográfica. Nossa, aí seria bonito mesmo. Com Cosmos Holofoil. Nossa! Outra coisa, a gente não tem hoje um Pokémon que acelera, ou uma carta que acelera a energia da mão, que possa acelerar qualquer energia da mão. Não, da mão não. No futuro, quem sabe? E aí, mesmo que tenha um acelerador de energia, um Pokémon que faça um efeito de liga uma energia da sua mão a um dos seus Pokémon, façam esse efeito assim, ligando da mão, ela continua ativando o efeito de curar, se for por qualquer energia, se servir para energias especiais também. Pensar no futuro, pessoas. Eles não lançam carta só pensando no formato atual, não. Eles pensam no formato que vai acontecer ainda. Segue a lenda, né? Exatamente. Bom, seguindo aqui, foram reveladas os nomes, né, de 2 coleções japonesas que vão lançar mais ou menos naquele esquema que a gente teve lá de Rapid Strike, Single Strike. Qual que foi a outra coleção que lançou de duplinha? Foi
Foi a do... Os cavalos roxo e azul, que lançaram de duplinha e tudo mais. Elas vão ser lançadas agora dia 27 de outubro no Japão. E elas vão chamar, veja só você, Ancient Roar e Future Flash. Os nomes daquelas coleções que a gente falou lá em março aqui no Dragon News Podcast. Uhum. As cartas dessa coleção vão estar na nossa Paradox Rift, a fenda paradoxal. É um caso, né, raro de carta de set, né, que é revelado primeiro em inglês, né, no Ocidente, para depois aparecer pro Oriente, né? Uhum. Então vamos algumas cartas que foram reveladas delas. Provavelmente a gente vai vir tudo junto, né? Então vamos seguir a ordem aqui que elas apareceram. Primeira delas é Iron Hands X, Pokémon do tipo elétrico, com 230 de HP, básico, futurista, por 2 energias duas energias elétricas e uma incolor, Arm Press 160 de dano, e por 1 energia elétrica e 3 incolores, Strength Amplifier 120 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente é nocauteado pelo dano deste ataque, compre uma carta de prêmio a mais. Ele tem fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 4. Eu gostei demais disso aqui, na boa. Eu curti pra caramba também. E é uma carta pra tanto jogar contra Lost Zone, porque, né, contra Lost Zone você vai pegar de 2 em 2 prêmios, quanto o próprio Lost Zone utilizar uma cópia disso daí, porque mesmo que a energização seja pesada, que são 4 energias, Portão de Mirage tá aí pra isso. E aí você consegue finalizar o jogo, talvez entrar como uma última carta de dar esse nocaute, você já botou dano ali com Sableye, sobe, compra 3 prêmios e ganha o jogo. Compra 2 prêmios e ganha o jogo. Então, eu ainda acho que é uma adição excelente, tanto pra Miraidon, que tem aparecido nos torneios, aí a gente vai falar sobre isso hoje ainda, sobre Miraidon, mas também pro Lost Zone, que tem uma energização consistente e já usa energia elétrica no deck. Então, Cato, coloca um daninho no Inteleon VMAX. Exatamente. 4 prêmios. Exatamente. Absurdo. Essa carta me lembra muito, é bem semelhante, na verdade, né? O Lugia X da época Plasma, né? Ele batia os mesmos 120, só que no caso dele ele tinha uma habilidade que fazia ele pegar um prêmio a mais, né? Eu não sou tão velho assim igual vocês. Ele batia com 4 energias incolores, né? E pegava um prêmio extra por conta da habilidade. E justamente falando de Lugia, eu acho que um outro deck que vai abusar dessa carta é Lugia, né? Vai colocar uma ou 2 energias elétricas no deck e ficar pegando prêmio extra. Uhum. Sem falar que essa carta é o terror dos Pokémon Supporter, né? Bate na fraqueza de Lumineon, bate na fraqueza de Scocabilly. Sim. Esse negócio de pegar prêmio extra. Pegar 2 prêmios no Greninja, o cara dá Greninja, te leva 2, você vem e puxa o Greninja e leva 2 também. E aí? O ADP já foi um grande problema, né? Por conta desse negócio de pegar prêmio extra e, assim, 4 energias para bater, um dano baixo, mas como a gente tem essa necessidade no meta de X, né, os Pokémon precisam evoluir, tem alguns decks de Baby, de Pokémon básico, um Prize, então assim, tem potencial para mudar bastante o jogo com esse ataque, né? E cai como uma beleza no deck do Miraidon. Tipo, do último torneio que a gente vai falar, eu tiraria um Raichu e colocava essa carta com facilidade. Não precisaria de 2 Raichu. E jogaria uma beleza. Vai jogar, né? Eu acho. Eu acho que é muito forte pra jogar. Seguindo aqui, a gente tem Slitherwing. Não tem o nome de como ficou em português ainda, né? Não. Ainda não, né? É do tipo lutador com 140 de HP, básico, ancestral, por uma energia de luta, Trample. Descarte uma carta do topo do deck do seu oponente. Por 2 de luta, Billowing Bird, 120 de dano. Este Pokémon causa 90 de dano a si mesmo. O Pokémon ativo do seu oponente está queimado. É fraco ao tipo psíquico e tem custo para recuar 3. E aqui a gente segue aquela trend, né? De Pokémon ancestral causando dano em si mesmo. Pegando o padrão, que né? Será que vai... eu tô começando a ficar preocupado com isso aqui, cara. Vão fazer alguma coisa com esse dano que eles estão causando em si mesmo. Você for olhar, os ancestrais, eles não têm um dano assim, nossa, que coisa imensa, né? Não. Eu acho que o que vai fazer
grandes... É porque eu não lembro todos os ancestrais ainda, né? Até você se acostumar com as cartas. Mas eu acho que o que mais vai fazer diferença dos ancestrais, acho que são os treinadores. Eles vão ajudar muito mais. Porque as cartas não parecem estar tão assim, sabe? Mais... 120 causa 90 ele mesmo. Não é um Pokémon que eu usaria. A não ser que fosse pra bater na fraqueza, mas eu acho que tem outras coisas que podem fazer essa função melhores. E você falou sobre... Pode falar. Não, eu só também acho. É. E como você falou o negócio de nome, eles devem seguir o mesmo padrão. Trilho férreo. Asas deslizantes, provavelmente. Asas deslizantes. O Iron Hand deve ser mãos férreas. Mão férrea, sei lá, algo do tipo. Sandshock vai ser irmão do Júnior. Seguindo aqui, a gente tem o Sandshock Zex. A gente chegou a citar que ia ter uma carta dele e ela foi finalmente revelada. Também é do tipo lutador. O Sandshock, ele é ground, né? É ground elétrico. Ground elétrico. Ground elétrico, né? Então é do tipo lutador, 220 de HP, básico, ancestral. E ele tem a habilidade Magnetic Attraction. Essa habilidade pode ser usada uma vez durante o seu turno se o seu oponente possui 4 ou menos cartas de prêmio sobrando. Ligue uma carta de energia básica de luta da sua pilha de descartes a este Pokémon. Por 2 energias de luta e uma incolor, Ground Spark, 200 de dano. Este Pokémon não pode atacar durante o seu próximo turno. Ele tem fraqueza ao tipo grama e custo para recuar 2. Cara, sinceramente eu não acho ele ruim não, hein? Eu não acho ruim, mas também não acho bom, né? Ali no limbo, no meio termo. Ele pode ser uma tete talvez mais consistente para pegar fraquezas ali. Porque, assim, não é difícil de energizar ele, porque tem um apoiador que a gente vai falar que energiza esses Pokémon ancião. Então, uma energia desse apoiador, a energia da habilidade, a energia do turno, você tá batendo. Sim. Então, assim, não é tão complicado, sabe? Mas ao chegar a 200 de dano. O legal seria chegar um pouquinho mais do que 200 de dano. Ter algum agregador ali pra aumentar esse dano. Que eu acho que deva ter alguma coisa das ferramentas, que eu não lembro todas ainda. Mas eu acho que a ferramenta... Não, só aumenta a ancestral não. Ancestral não. Eu achei interessante, mas nada impede que ele use uma faixinha aí. Eu achei interessante a carta, sabe? Não é aquela que você vem e fala assim, que nem o Iron Hands, né? Que você bate o olho e fala, pá, isso aqui vai jogar muito. Mas é interessante o suficiente para você lembrar dela depois, sabe? Tipo, isso aqui chamou atenção. Não sei no que ainda, mas chamou atenção. Sabe? Sim. Seguindo aqui, a gente tem o Iron Jugulis, incolor, 130 de HP, básico, futurista. Por 3 energias incolores, Homing Heads, este ataque causa 50 de dano a 3 dos Pokémon do seu oponente que já possuem contadores de dano nele. Por 5 energias incolores, Baryon Beam, 150 de dano. Se esse Pokémon possui uma Future Boost Energy Capsule ligada, o custo desse ataque é de 3 incolores. Então você reduz em 2 o custo do ataque se ele tem a ferramenta. Tem fraqueza ao tipo elétrico, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 2. Eu tô gostando que tá saindo os bichos paradoxo e a Pokédex vai ficar completa. Pokédex agradece muito. A Pokédex agradece. Esse é o pai do Chris de ferro? É o Iron Julius. É interessante que tem um nome em latim, né? Jugulis, garganta, né? Jugulis. Caraca, Ron Weasley aí é cultura também. Eu achei, sabe que eu acabei de falar, eu não tinha lido a carta do Iron Jugulis ainda. Eu acabei de falar que podia ter alguma coisa que eles estão fazendo com esses Pokémon ancestrais, colocando dano em si mesmo. E olha o ataque dele primeiro: 50 de dano em 3 Pokémon do oponente que já tem contador de dano. Eu já passei a minha ideia pra vocês, né? Todos os Pokémon do oponente que num duelo, né, ancestral contra futurista, cara, você limpa mesmo do oponente, dependendo de se você conseguir pegar isso aqui de surpresa. Com certeza. É um ataque fácil, né? Ainda temos dupla no formato. Mas aí a turbo reduz o dano dele. Mas 30 mas não dá dano. Eu falo do primeiro ataque. É dano. Não, ele é da 50, né? É dano. É porque vocês falaram de mecânico, eu já tava pensando no Jirachi de novo.
Não, ele é dano. Não, isso aí você pode confundir, mas é dano mesmo. Mas no banco reduz também, né? Eu tava com essa dúvida da turbo. Eu tava com essa dúvida esses dias da turbo, eu fiquei assim viajando. Eu falei, cara, a turbo reduz no banco também, mano. Reduz porque nela não menciona nada, né? Sim. De só no ativo, igual algumas ferramentas fazem. Tem aquela bugada pensando nisso. E se você ligar mais de uma, acumula o downgrade de ataque. Sim. Eu já vi isso acontecer algumas vezes em partida, até torneio que eu tava apitando, o cara, pô, mas você tá com 2 turbo aqui, só vai reduzir 20. Não, reduz 40. Pô, mas aí não dou nocaute. Infelizmente, lá, né, fazer o quê? Já ligou? Já aconteceu várias vezes, do cara errar ali uma contagem, alguma coisa boba e não deu nocaute. Posso voltar? Não. Já anunciou, já era. Pode voltar? Jamais, amigo. Tá doido, mano. Assim, apesar da condição desse segundo ataque, fazia bastante tempo que não tinha um Pokémon que batia com 5 energia, né? É verdade. Acho que o último que eu lembro foi um eu lembro Onix, só do da Mel. Tinha um Onix também. Onix, não lembro. Tinha um, o acho único de 5 que eu lembro é o Roô da Mel, porque ela formava uma estrela as energias do ataque. É o Onix de Battle Styles, né? Que ele é 5 energias, bate 170. Isso aí. Onix de Battle Styles. Um de luta, 4 em color. Nossa, mas aí ia ter muita força de vontade pra bater com isso aí. E o próprio Onix GX também, né? Tanto o GX quanto o ataque normal dele era 5 energias. Verdade. O Onix sempre pesadão. Bom, eu já, sem me estender muito, eu já até passei pra rapaziada aqui no grupo a minha ideia pra tentar fazer esse Iron Jugulis jogar, porque se o Iron Valiant funcionar da forma que eu pensei, que ele sai do banco pra ativo e põe 2 contadores de dano, ele põe, não causa, né, habilidade, você pode ter certeza que a galera não vai abrir mais com um Pokémon só e não botar banco, porque vai dar nocaute. Mano, ainda mais que lançou o item que busca os paradoxos, cara, isso aí é maluquice. Agora, filho, você vai baixar o se for deck de Gardevoir, Lost Zone, deck de Baby, vai baixar um banco e um ativo, com certeza. Agora vai ter que pensar 2 vezes, né? Porque geralmente você baixa só um com medo de tomar uma corda, né? Uma corda. Agora tem que ficar esperto. Vamos dar uns trailers aqui que apareceram pra gente poder mostrar esse cenário. O primeiro deles é a Future Booster Energy Capsule, que a gente não tinha ela revelada inteira, né, nos últimos episódios. E tá aqui, o Pokémon futurista ao qual esta carta está ligada não possui custo para recuar, e os seus ataques causam 20 de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente antes de aplicar fraqueza ou resistência. Então, vocês estavam certos. Realmente retirava o custo para recuar. Mas ela vai aumentar em 20 o dano, né? Não vai ser 30. Que já é legal, né? 20 em todo mundo? Pô, Muscle Band com Floatstone no bicho futurista, pra mim tá legal. Especialmente se você parar pra pensar que o Iron Hands tem 4 pra recuar. Bom demais. É verdade. Custo 0, né? Custo 0. E fora que nesse cenário o Jugulis aí vai bater 50 no ativo de qualquer jeito, mesmo com a turbo. Mesmo com a turbo. Todo mundo. Não, só no ativo. Só no ativo. Ela aumentando só no ativo. É excelente. E se não tiver a dupla turbo, ele vai bater 70 no ativo. Se for um dos altos. Fora o dano que já tem, né? Nos demais, pelo menos. No ativo ele vai bater de qualquer forma. A Ancestral, a Ancient Booster Energy Capsule, a gente já tinha revelado, né? Era o Pokémon ao qual ela tá ligado, ganha 60 de HP e se recupera de todas as condições especiais. E ele não pode mais ser afetado por condições especiais. Eu tô achando curioso ainda isso aqui. Os 60 de HP são sempre bem-vindos, mas recentemente eles estão trabalhando bastante coisa com condição especial, né? A gente teve a energia terapêutica, agora tem esse item que vai tirar a condição especial de Pokémon Ancestral. Então, é mais uma coisa que eu tô na expectativa aí de talvez as condições especiais ficarem bastante importantes pro jogo, sabe? Sim, ainda mais por causa desse Brute Bonnet que eles anunciaram, que eles vão usar. Eu só não lembro se a habilidade coloca nos 2, né? Nos 2. Nos 2, né? É nos dois. Se o Brute Bonnet tiver ativo, ele não vai ficar envenenado. Não, mas você pode também ligar uma no ativo, né? Ela não é esse spec mesmo. Você pode ligar uma no Brute Bonnet e uma no ativo e ele não vai tomar
O Poison é bem interessante. Ela funciona pra todos, né? Ela não funciona só no Pokémon ancião. Não, ela funciona só pra Pokémon ancestral. Só que você pode ter mais de uma no deck. Sim. Você pode ter mais de uma. Mas o efeito só vai funcionar no Pokémon que ela tiver anexada. Tem que ser ancestral. Se você estiver atacando com outro que não seja ancestral. Eu tô falando porque esse Brute Bonnet aí vai provavelmente jogar com o Raticate de Pokémon GO. Aí, nada que Apesar de que eu gosto da ideia do Baltoy, a evolução do Baltoy. Como é que é? Claydol. Do Claydol, que é por uma energia só. Mas, aparentemente, o Raticate é a melhor opção. Seguindo aqui, a gente tem a determinação da professora Sada. Eu acredito que vai ser esse o nome em português, né? Professor Sada's Determination. É um apoiador ancestral, então a gente vai seguir naquela temática, né? Que nem foi com Rapid Strike, Single Strike, um apoiador ancestral. Escolha até 2 dos seus Pokémon ancestrais e ligue uma carta de energia básica da sua pilha de descartes a cada um deles. Então, compre 3 cartas. Olha o Draw 3 voltando aí. A soldadora tá diferente. Tá diferente. E aqui eu tô rindo sozinho. É a determinação da professora Sada. Ela tá correndo na farmácia pra comprar Hipogloss. Meu Deus. Cara, eu tô pensando no quanto as artes alternadas dessa carta vai ser absurda e bonita. Dos dois, né? Tanto do Turo quanto da professora Sada. A carta em si já é bonita pra caramba. A regular, imagina. Foil, né? Não deve ser foil, né? Essa carta aqui, hein? Triste. É incomum. Ah, verdade. Triste. Podia ser foil. Podia ser foil mesmo. Quero vir na liga. Vai vir na liga. A gente tem um item ancestral também, que é o Earth Vessel. Você deve descartar uma carta da sua mão para usar esta carta. Procure no seu baralho por até 2 cartas de energia básicas, revele-as e coloque-as na sua mão. Então, embaralhe o seu deck. Pô, descartar uma da mão para buscar 2 energias básicas é bom demais. A floresta de Viridian que descartava uma para buscar uma já era excelente. Pois é, você descarta uma, busca 2, dá outra volta descartando a 2, dá a professora Sada, liga uma da mão, sucesso demais. Gardevoir vai brincar com isso aí. Gardevoir e Golden Go, né? Isso aí dá tem o potencial de jogar no Golden Go facilmente também. Quero muito. Outra carta excelente. Carta excelente. A gente tem aqui pro lado futurista, né? Tem o Professor Turus Cenário, um apoiador futurista, que diz o seguinte: coloque um dos seus Pokémon em jogo na sua mão. Descarte todas as cartas ligadas a esse Pokémon. Um reprint espiritual do AZ, né? Eu tava na esperança, achei que o AZ pudesse voltar, mas o efeito dele veio numa carta com a badge futurista. O que vocês acham? O EZ era exatamente esse efeito? Era literalmente esse mesmo efeito. É porque eu não lembrava muito do EZ, não. Pra mim veio na cabeça a Acerola, mas a Acerola tinha que estar com dano. A Acerola tinha que estar com dano e voltava tudo, né? Voltava. O AZ só volta o Pokémon. Podia ter dano ou não, podia ser básico. E só para as teorias de conspiração, AZ e área 0 é a mesma coisa. Será? Tá certo. Um detalhe é que o Professor Turo, o efeito dele pode ser feito em qualquer Pokémon. Já o Professor Sada ali, você tem que escolher 2 Pokémon ancião. Então, eu não sei, tipo, eles interagem com um Pokémon de qualquer jeito. Só que você pode usar, você pode até tirar um Pokémon ancião de jogo e colocar na mão. Já a Professora Sada não acelera energia em nenhum outro Pokémon. Quando eu li os efeitos, eu até tinha confundido porque eu achei que a Professora Sada podia ligar em qualquer Pokémon. Seria roubadaço. Broken. Mas deram essa equilibrada. Eu acho que é até por isso que eles que tem essa limitação, né? Se a professora Sada liga em qualquer Pokémon, ela fica quebrada. Agora, se o Professor Turo só retorna Pokémon futurista, ele não vê jogo. É verdade. Tiveram que dar uma balanceada. Aí é pra balancear, eu acho. No meu chute, né? A gente tem um item futurista também pra fazer o parzinho, né? Tem o Earth Vessel pro ancestral e o Tecno Radar pros futuristas. Você deve descartar uma carta da sua mão para usar esta carta. Procure no seu baralho por até 2 Pokémon futuristas, revele-os e coloque-os na sua mão. Então, embaralhe o seu baralho. Uma bela busca para Pokémon futurista.
Oi, como? Eu acho que eles estão fazendo umas cartas bem melhores para os futuristas do que de modo geral, assim, né? Do que pros ancestrais. Eu acho que tá equilibrado, pelo menos em questão de item e apoiador, porque o Earth Vessel ali, que é de ancião, é muito forte. Descartar uma busca do item. Se for ver a ferramenta mesmo, a ferramenta futurista é muito melhor do que outros Pokémon. Ancestral é um pouquinho mais limitado no momento, né? Uhum. Mas esse item é muito bom, muito bom. Você buscar 2, e não é nem Pokémon, né? Você busca 2 cartas futuristas, né? Então tem a badge. 2 Pokémon futuristas. Não, 2 cartas de Pokémon. É Pokémon. Ah, eu li só o cards ali. Então, menos mal. Eu gostei da carta e eu acho assim que a gente tá mais ou menos no mesmo momento que a gente tava lá atrás quando veio os Rapid Strike e Single Strike, sabe? Porque você olha a carta e você fala assim, nossa, claramente o futurista é muito bom. É evidente que é muito bom, todas as cartas que apareceram aqui até agora têm potencial e tudo mais. E aí o Ancestral você fica, poxa, que não sente choques ali. Pô, interessante, mas eu não sei como é que vai jogar agora e tal. Então assim, talvez, como a gente só tem um pedaço, né, do que vai sair, a gente ainda não tem o todo, essa análise, né, acaba sendo, como a gente sempre fala, né, a gente tá vendo agora, nesse momento, parece assim, quando a coleção sair, que já tiver todas as cartas, o método se desenvolver, pode ser uma coisa completamente diferente, mas nesse momento, o futurista parece muito melhor. Eu concordo. Com certeza, parece muito melhor mesmo. E é uma carta, como eu disse, né, pro Iron Valiant, isso aí vai buscar, você descarta uma carta da mão. Você pegar 2 Pokémon futuristas, você puxa os outros 2 Valiant. Você vai conseguir colocar isso no T1 muito fácil. Imagina, você escolhe começar, coloca 8 contadores de dano no Pokémon ativo do oponente e ganha sem o oponente jogar. Deck de T1. Os caras tão malucos fazer deck de T1. Isso vai acontecer. Seguindo aqui, a gente tem um outro apoiador que não tem badge, tá? Apoiador normal. É Mela o nome. Você só pode jogar esta carta se algum dos seus Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente. Ligue uma carta de energia básica da sua pilha de descartes a um dos seus Pokémon. Se você fizer isso, compre cartas até ter 6 cartas na sua mão. A soldadora tá diferente. É energia básica de fogo, você esqueceu de só falar o fogo. Isso, energia básica de fogo, desculpe. A soldadora tá muito diferente. Reduziu aí uma energia, mas aumentou em 3 a quantidade de cartas que você compra. Depende, né? Depende, né? É verdade. Mas é uma carta muito boa, né? Você tem um pseudo substituição do Roy, né? Do Raihan. Mas é só pra energia de fogo básica. Mas ainda assim é um Charizard. Ainda liga pra todo mundo, tá Draw. Um Raihan e Lily meio mesclado, né? Isso aí vai ser pra Charizard, pra Entei, ou pra alguma variação de deck de fogo que for lançada aí em breve. Com certeza. Vai aparecer alguma coisa, certeza. Qual Pokémon no jogo que tá sempre com ela? É o Revavrum, né? Não, o Carcadeie e a evolução dele. Armarouge? O Armarouge. Então vai vir um Armarouge aí, X. Vai vir o X. Então, é pra ele, vocês vão ver só. A gente ainda não sabe o que o Armarouge X faz, né? Sabe? Não, ainda não revelaram. Ainda não, né? Aí, às vezes ele vai ter alguma interação, tipo, se você jogou Mela esse turno, faz isso e tudo mais. Sei lá. E a gente tem também Tulip, outro apoiador, também não tem badge ancestral futurista, apoiador normal. Coloque até 4 cartas em qualquer combinação entre Pokémon psíquico e energia básica psíquica da sua pilha de descartes na sua mão. Como se Gardevoir não precisasse de ajuda. Fizeram esse negócio aqui, cara. Então, tipo assim... Vai parar mesmo de jogar de Gardevoir, assim? No momento sim, cara. Tô cansado demais de jogar de Gardevoir. Tá dando não. Mas, assim, a história é pasta, né? Não significa que eu não vou jogar em outro momento. Isso aí com certeza. Mas entendeu? Eu tô com o mesmo pensamento que você, cara. Joguei de Miraidon e minha visão de guard deu uma mudada, porque é muita coisa que você tem que fazer e Miraidon é tão simples. Por exemplo, você chega aqui, montei meu Screentail, dei um porradão snipado no oponente, ele veio e matou. Opa! Olha o Screentail de volta e fazendo isso de novo. Entendeu? E fora o estádio que cura 30 de dano. O estádio curando 30, cara.
Nesse primeiro momento, eu acho que eu ainda prefiro a Clara, né? Mas é bom ter essa carta. Quer dizer, não é bom porque vai deixar a Gardevoir bem forte, né? Mas também pode ser visto em outros decks também. Eu não sei se isso realmente vai jogar na Gardevoir, porque a Miriam me parecia uma boa ideia no início e completamente fora de qualquer coisa. Até a Trabalhadora parou de ser jogada no deck da Guard. Então, algumas listas ainda usam, mas depois que lançar o estádio que cura 30, eu acho difícil a Trabalhadora voltar, porque o deck muito potencialmente vai jogar com 4 baralhos. Então, eu acho meio difícil. Mas... eu acho essa carta excelente. Eu acho essa carta tem que ser testada na Gardevoir. Tem que ser. E se realmente ela encaixar legal, provavelmente vai ficar. Porque é muito forte você pegar 2 Pokémon Psíquico e 2 Energias Psíquicas. Miriam caiu em desuso, mas por conta da Super Rod que voltou, né? Concordo. Mas sempre ia uma cópiazinha ali logo que saiu, né? É porque assim, entre Clara e ela, no da Gardevoir ela é mais útil, porque pega uma carta a mais. Agora, Clara... Eu prefiro Clara porque você pode voltar um Mana, você pode voltar um Greninja. Tudo bem. Nesse primeiro momento, né, eu digo. No primeiro momento, a Clara é melhor mesmo. Mas aí você tem vara de pescar pra isso. Volta pro deck. Esse já volta pra mão e a Clara também. Mas assim, essa aí tem a opção de você pegar os 4 Pokémon e deixar as energias lá pra Gardevoir continuar usando na habilidade. Também tem os dois lados da moeda. Não, você não é obrigado a pegar energia, né? Como você é até 4 e é Pokémon energia, você pode simplesmente usar Tulip pra recuperar a Squirtle. E, sei lá, um Iron Valiant. Entendeu? Então, tipo... Eu não acho que o Iron Valiant vai jogar na Gardevoir. Não, foi o primeiro bicho psíquico que eu passei aqui rolando a página. Então, assim, cara... Os spoilers estão prometendo. Talvez o que a gente não teve de mudança grande no meta com o Paldea Evolve de Obsidian Flames finalmente venha com o Fenda Paradoxal. Concordo. Tá com um potencial maneiro. Esse set tem tudo pra dar um... 7 de novembro geralmente tem esse potencial de mudar jogo, né? Saiu o Mil, saiu o Lugia, saiu um monte de coisa em novembro. 7 antes de IC, né, cara? Seguindo aqui, da mesma maneira que essas coleções, né, a gente falou lá atrás, essa Ancient Horror e Future Flash, foram feitos os registros de outras marcas, né, pela Pokémon, que provavelmente devem ser nomes de coleções, provavelmente no Japão. E são 3, tá? Crimson Haze, Night Wanderer e Mask of Change. Então algo como Névoa Carmim, o Andarilho da Noite, o Andarilho Noturno e Máscara da Mudança. Então, essa Máscara da Mudança... não vou dar o spoiler, né? Vou pular essa parte aqui. Isso não é spoiler, tá nos trailers. Tá nos trailers? Então pode falar. A Máscara da Mudança parece ser uma referência a Ogarpon, um Pokémon que é mascote da DLC de Escarlate e Violeta, né? Então, enquanto a gente não sabe o resto, né? O que vai ser essa Névoa Escarlate ou o Andarilho da Noite, Andarilho Noturno, essa Mask of Change deve fazer referência a Ogarpon. E aí isso deve seguindo mais ou menos, né, esse calendário que a gente tem tido. Se Ancient Horror e Future Flash apareceu em março, foi revelado agora em setembro, essa está aparecendo em setembro, lá por março mais ou menos a gente deve saber de quais sets a gente vai estar falando. Então, os produtos japoneses, né, só pra gente ter uma ideia do calendário de como que tá sendo, agora em 22 de setembro, semana que vem, lança a Raging Surf e também aqueles decks do Terastal Mewtwo e do Terastal Skeledirge. Só carta boa, hein? Fala sério, os caras pegaram pesado. Em outubro, dia 27, vai lançar essa duplinha de coleções, Ancient Horror e Future Flash. Essas coleções já vão trazer Rorim X e o Iron Valiant X, que foram revelados lá no Mundial. Depois disso, no final de outubro, vai ter aquele Pokémon Trading Card Game Classic Box Set, com aqueles decks, com o Venusaur, Charizard, Blastoise, e lá da Base 7, aquele produto premium e que não é competitivo. Isso no Japão, né? Provavelmente deve lançar na mesma data nos Estados Unidos, e esse produto provavelmente não vem pro Brasil. Com certeza. Em novembro, a gente tem o kit especial de decks, né, de Venusaur, Charizard e Blastoise, com decks épicos desses 3 Pokémon. Em dezembro, deve vir a Shiny Treasure no Japão,
com os Pokémon Shine. Em janeiro, Cyber Judge e Wild Force, e o chute é que elas vão trazer Iron Leaves X e Walking Wake X. E em fevereiro, provavelmente vai ter o Battle Academy, que tem a ver com a segunda DLC do jogo Escarlate e Violeta. Então, tipo assim, cara, no Japão vai ser um lançamento atrás do outro. Tá brabo. E só coisa boa, pelo visto, né? Essa Battle Academy aí no meio do mar ali me lembrou muito Blue Lock, mano. Vamos botar os caras pra ficar treinando. Eu não tenho ideia do que é isso que você falou. Você sabe, Wesley? Não conheço. Vocês não sabem o que é Blue Lock? Não tenho ideia do que seja. Blue Lock, pra ser mais resumido, é aquele... Como é que é o nome daquela série da Netflix lá que tem a boneca lá da batatinha, lá, 1, 2, 3? É Round 6? Só que é um anime, que é um Round 6 de futebol, pra descobrir quem será o novo grande centroavante do Japão. Eles estão montando um time foda no Japão, pro Japão ser campeão mundial. E é meio que um Round 6 de futebol, só que ninguém morre. Ou melhor, eles são banidos. Tipo assim, o cara que for excluído desse Big Brother, ele nunca mais vai ser jogador de futebol em nenhuma liga. Ele é meio que banido. Então, ele não morre, literalmente, mas dentro do futebol o cara perde totalmente. É legalzinho. É um Blue Lock é um Round 6 de futebol. Eles têm que desenvolver. Essa Battle Academy da Blueberry Academy eu não quero comentar muito, não, senão vou dar spoiler aqui de onde se passa. Em off dá spoiler. Teve uma aqui, um comentário, achei bastante interessante. Tendo a ver com Crimson Haze e Night Wanderer. Podendo ser sets ligados à Arma Rouge ser o LED. Um chute aqui do leitor. Pode ser interessante, né? O Arma Rouge é vermelho, Crimson, escarlate, né? O ser o LED tem aquela temática mais escura, né? Pode ser. Ou um outro que colocou aqui que lembrou de Ultra Bestas, mas eu acho difícil eles trazerem uma mecânica dessa de volta, né? Agora eu viria sem a badgezinha, né? Sem escrito Ultra Besta do lado, só tipo uma carta aqui do bicho. Acho bem difícil também trazerem de volta assim. Eu acho que agora é muito, muito difícil. Agora eu acho que é. Não sei, vamos ver. E ficou faltando Terrapagos, né? Até agora não teve uma... É porque ele tá só na segunda parte da DLC, né? Então só sai provavelmente ano que vem, começo do ano que vem. Então, mas é que essas coleções provavelmente são pro ano que vem. Uma delas, né, que sai em... mas aí pode ser uma carta que vai ser só anunciada. Provavelmente só nessa de fevereiro aí que eles vão colocar o Terrapagos. Pode ser. Seguindo aqui, para a alegria da Pokédex, agradece aí, Wesley, por favor. Muito obrigado. Foram reveladas cartas, né, dos Pokémon. Eles são, como é que é o nome? Treasures of Ruin, é assim que fala no jogo? Tesouro da Ruína? Tesouros da Ruína mesmo? Os Tablets of Ruins, geralmente. Então, dos Pokémons da Ruína, né, em Escarlate e Violeta, então teremos cartas de Wo-Chien, Chi-Yu, Tien-Pao e Ting-Lu Babies. Vamos passar aqui por elas rapidinho. Primeiro deles, Wo-Chien, Pokémon de grama com 130 de HP básico, por 1 energia de grama. Leaf Gathering, ligue até 2 cartas de energia de grama básica da sua pilha de descartes a um dos seus Pokémon, por 3 de grama incolor. Greedy Bind, 140 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, os ataques do Pokémon defensor custam 2 energias incolores a mais. Tem fraqueza tipo fogo e custo para recuar 3. E aí? Eu não curti muito, cara, essas cartas. Eu acho que de todas, eu acho que só o Tio curtiu alguma coisa e eu, talvez Tien-Pao veja alguma coisa também. Mas de todas, assim, todas têm o mesmo primeiro ataque, referente ao seu tipo, né? Liga 2 energias. E 140 e durante o próximo turno o Pokémon defensor tem um ataque aumentado em 2 incolores. Mas 4 energias, você vai queimar mesmo um Forest pra bater 140? De modo geral, também não gostei deles muito não, mas por mim, quanto pior, melhor, que é mais fácil de pegar pra Dex, né? Então... Com certeza. Mas esse é bem... tudo foi. E bem interessante que eles compartilham desse primeiro ataque, né? Então, talvez eles joguem alguns decks justamente por conta desse primeiro ataque, né? Talvez o melhor ainda seja o Tio e sua arte. Meu Deus, esse Tio tem umas artes muito bonitas.
Você tá falando isso só por causa do ilustrador. Por causa do quê? Só por causa do ilustrador. Mentira que é o Osvaldo. Eu não vi. De Osvaldo. Faz isso não. Grande Osvaldo. Consegui 2 artazão dourado. Um eu fiz troca e na a premiação da liga eu peguei 2 booster e abri um artazão dourado. Vai pra coleção. Tô louco, aí sim. Bom, o Tio que o Cato falou aí, ele é de fogo, ele tem 110 de HP, tem por uma energia básico, né? Por uma energia de fogo, Flare Gathering, ligue até 2 energias básicas de fogo da sua field discard, são dos seus Pokémon. E por 2 de fogo, Jealous Fire, 50 de dano. Se algum dos seus Pokémon foi nocauteado por um dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causa 90 de dano adicionais. Tem fraqueza tipo água e custo para recuar 1. Cara, isso aqui, um Charizard X, deu um knockout. Ele tem um combo direto com a própria Mela, né? Que ele vai aumentar o ataque. Já tem a Mela também precisa ter sido nocauteado no turno anterior. Na minha opinião, de todos os tesouros da ruína aí, eu acho que é o que mais tem potencial pra jogar. Só bate com 2 energias, não é tão complicado de energizar. Você pode chegar a 140 de dano. O ruim dele mesmo é só essa vida, né? 110 já tá no range aí de... Muita coisa. Tá no range de muita coisa, né? De Cramorant, Sablai, Cramorant, muita coisa. Podia ter 120 ali, ó, que ia ficar tranquilo. Se você for olhar, ó, o Tio tem 110, o Tianpao 120, o Tien 130 e o Tinkylu 140, né? Fizeram uma escadinha. O Tianpao é de água, por 120 de HP, como eu disse, básico. Por uma energia de grama, Snow Gathering, ligue até 2 energias básicas de água, da sua field discard a um dos seus Pokémon. E por 2 de água incolor, Wrath Blade, 130 de dano, descarte 2 energias deste Pokémon. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar 1. E a única coisa boa da carta é a arte, né? Sério. Bonita mesmo. Achei bem bonita a arte, mas assim, ficou nisso, né? Ficou nisso. E o interessante dessa carta, Wesley, que foi muito bem pontuado pelo Alcinho aqui, é que ele bate com uma energia de grama. Não, de água, desculpa. Pô. Vamos lá. Me perdoa. Ai, o que serve do amigo pra gente me pegar no pé, pô? Outra que assim, ele pode jogar no deck de Tingylu, 130 de dano, mas se for pra bater 130 de dano, você tem o próprio Baxcalibur, que você não precisa encaixar a carta a mais, ele já tá no deck. Só quero ver vou devolver. O Tianpao vai jogar no deck de Tingylu? É verdade. Tá vendo? Olha o karma instantâneo. Tá vendo? Karma instantâneo. Aqui o karma é instantâneo. Karma instantâneo. Vai jogar no Bascalibur. Se você quiser jogar no Tingylu, liga as energias nele. Só não vai bater. Mas bate de Bascalibur. Se for pra causar 130 de dano, já tá no deck. Não precisa procurar espaço pra ele. O Tingylu de luta, 140 de HP básico, por uma energia de luta Sand Gathering, ligue até 2 energias de luta básicas a sua discard são dos seus Pokémon, e por 3 de luta, Proud Impact, 220 de dano. Se esse Pokémon tem 4 ou mais contadores de dano nele, este ataque não faz nada. Fraqueza tipo grama, custo para recuar 4. A gente tem alguma energização rápida e rasteira do tipo luta? Eu acho que só a picareta, né? Ele vai tão rápido. Picareta e o Coraidon, mas aí perde o turno. E também tem aquela apoiador que puxa 2 energias também, que eu esqueci o nome. A Gita? Isso. Gita. Não, mas eu tinha pensado nele pro efeito surpresa, sabe? Um bicho desse, se tivesse um jeito de colocar fácil e rápido 3 energias nele pra 220, pô, seria muito interessante. É muito específica, né? Poxa, você não vai fazer 2 picaretas em cima da mão assim fácil, né? Não, eu ia falar portão de miragem, mas não tem deck que usa portão de miragem que põe energias de lutadoras. Então. Mesmo se tivesse, portão você liga 2 energias diferentes, você vai ter que usar 3 portão, ou 2 pelo menos, em cima da mão, né? Esqueci desse detalhe. Tá bom. Se fosse assim, 2 de luta e uma incolor. Aí sim. Que nem, por exemplo, o Tianpao ele bate com 2 de água e uma incolor. Se fosse assim, eu ia falar, pô, aí dá. Você dá um portão da miragem, liga uma da mão e é nóis. Agora, 3 de luta é difícil. Mas eu acho que eles pensaram justamente nisso. Então, não duvido não.
Agora a gente tem alguns outros Technical Machine que o Wesley já tá querendo colocar logo na coleção dele, que é o Technical Machine Devolution. É uma ferramenta, você liga essa ferramenta a um dos seus Pokémon em jogo, o Pokémon ao qual você ligou pode usar o ataque desta carta em vez dos ataques que estão nele, e você deve descartar a Technical Machine ao final do seu turno. E qual é o ataque que a Devolution dá? Por uma energia incolor, Devolution. Devolua todos os Pokémon evoluídos do seu oponente, colocando o estágio mais alto de evolução dele de volta na mão do seu oponente. Espion X de volta em forma de ataque, cara, podendo ser usado por qualquer. Devolution Spray. Cara. Não, Devolution é pra você usar, né? Isso é verdade. Muito forte. É o terror do estágio 2 que depende de Harikand. Porra, pensa Sablai colocando dano, contador de dano no deck de Charizard, e depois você vem de Devolution, matando todo mundo e limpando a mesa do seu oponente. Eu gostei das duas. Eu gostei das duas. Estratégia com Iron Juggles, né? Pode fazer uma gracinha também. É verdade. Uma energia só. E o Iron Juggles é tudo incolor, pode encaixar em qualquer Lost Box. Nossa, muito forte. Cara, eu gostei das duas. Eu gostei das duas. Você vai citar a segunda agora. Eu gostei das duas. Mas eu acho que a primeira, essa Technical Machine Devolution, eu acho que ela tem potencial maior do que a segunda. Falei da segunda. A segunda é a Technical Machine Evolution, igualzinha a Devolution, mas o efeito é o seguinte: por uma energia incolor, escolha até 2 dos seus Pokémon no banco, procure no seu deck por uma carta que evolua de cada um desses Pokémon e coloque-os sobre esses Pokémon para evoluí-los. Então, embaralhe o seu deck. E evolui o forçado, né? Você pode trazer... Ele não fala que tem que ser básico, ele não fala que tem que ser evolução sem caixa de regra. Então você pode eventualmente fazer, tipo, vamos supor, tá? Você tá vendo que seu oponente vai tentar fazer o Devolution, você pode fazer Kirlia e dar Evolution pra fazer as duas virarem Gardevoir, sabe? Por exemplo. E não morrer. Mas aí a Technical Machine Devolution vai voltar de Gardevoir pra cima. Já tá na mão. Sim, aí você vai evoluir de novo. Ah, tá, entendi. E vai ser até melhor que ele faça isso, porque você vai dar, de novo, Kirlia e faz a Gardevoir. Aí eles fazem, aí coloca contador de dano pra matar as Kirlia, não adiantou nada. Mas aí como é que vai colocar contador e dar Devolution mesmo? Contadores de dano, não tem como, né? Acredita no potencial do deck do inimigo que vai ganhar a gente de formas que a gente nunca imaginou que pudesse ganhar. 160 de dano e ainda dá Devolution em um turno só? Confiar muito no Iron Valiant, hein? O cara tem que fazer 8 Iron Valiant. Eu confio. Eu faço 8 Iron Valiant e ainda faço jogar loop. Tá maluco. Aí roubou. Aí tem que levantar a mão e chamar o juiz. Gente, e essas eram as cartas que foram reveladas aí, que vão vir futuramente nas futuras coleções aí de Pokémon CG. Acho que a gente pode passar aqui adiante para falar um pouquinho dos torneios que rolaram no último final de semana. A gente teve a Champions League em Yokohama, agora no dia 9 de setembro, lá no Japão. Foram 3.102 jogadores. Não foram 390 vagas, não? Então, e a gente aqui com 390 vagas, né? Mas tá bom, 3.102 jogadores. O formato é um pouquinho diferente do nosso, porque tinha o nosso formato até Obsidian em Chamas, mais Pokémon 151 e algumas cartas promo. Foram 9 rodadas de suíço, corte para mais 5 rodadas de suíço, e então top 16, e tudo é melhor de 1, tá? É verdade. E aí o top 8 aqui, vamos ficar no top 8, a gente tem o top 16 inteiro, mas vamos focar um pouquinho no top 8. Foi vencida por Kyohei Ushida, de Miraidon Fluffy. Takaki Kimura ficou em segundo com Lugia Arceops. Yuta Yoshikawa ficou em terceiro com Inteleon Urshifu. Ayato Suzuki, de Gardevoir. Shota Nakayama, de Lugia Arceops. Shuya Kawano, de Gardevoir. Shun Kawatsura, de Miraidon Fluffy. E em oitavo, Yusuke Mihashi, de Charizard Gallade. Como é que é o nome do kit? Não entendi. Eu tô aqui. Não vou repetir. Eu mudei a pronúncia exatamente pra fugir aqui da série. Você não fugiu, não. Aprendi com o Galvão Bueno, essa aí? Você não fugiu, não. Cara,
eu achei muito interessante Miraidon Flash ganhando lá. Uma lista bastante interessante, viu? Com Zapdos X, com Mil X, com Hawlucha, focado no Path to the Peak, né? Que tá sendo um grande método do Ocidente, também tava tendo lá. Mas o que mais me pegou de surpresa foi esse 8º lugar aqui. E o Suki Mihashi de Charizard da Lady, galera. Eu achei interessante essa lista. E, se eu não me engano, essa lista tinha vazado semana passada, eu acho, antes do torneio rolar, porque eu tinha visto uma lista de... Não sei onde estava rolando, em qual grupo, uma lista parecida que era Charizard com as Kirlias, e eu não lembro se tinha Gardevoir, eu acho que não tinha, era só com as Galade mesmo, antes desse torneio. E eu não levei muita fé não, a galera tava tratando como meme. Top 8, um torneio de 3.100 jogadores, então assim, tem potencial. E lembrando que são com cartas já valendo cartas que a gente ainda não recebeu. Tanto que a lista do Miraidon, que foi o campeão, ela tá jogando com o Zapdos X, que vem agora na coleção de 151, e o Mil X, que também vem na coleção 151. Eu não sei se tem algum treinador aqui novo, mas eu acho que só esses 2 Pokémon. E o que eu só não entendi é, cara, como é que ele bate de 1000 se tá com 3, se tem 3 Path to the Peak no deck, mano? Eu acho que dá só a Fluff, né? Não, ok, mas aí o Mil não tem o lance da habilidade dele? A habilidade dele é comprar carta, pô. O ataque é 3 incolor, copia um ataque do time do oponente. Ah, verdade. A habilidade que é comprar até 3. Excelente. Então é isso. É forte, cara. Interessante essa lista aí. E ele tem recuo 0, né? Então é uma adição muito boa pra dar essa pivoteada que o pessoal usava algumas coisas mais alternativas, né? Pra recuar de graça. Sim. Tá ficando um padrão, né? Essa pivoteada sempre tem um recuo 0 ali pra poder fazer uma graça na partida, né? Sobe o 1000, recua, você consegue dar fluff em algum outro bicho, o 1000 tem recuo 0. Se o oponente tirar o Path to the Peak, você pode comprar carta e baixar o Path to the Peak. Então, é bastante interessante. Eu gosto da ideia do 1000. Bem forte. Eu também curti. Seguindo aqui adiante, para a gente finalizar sobre os torneios, a gente teve o Regional de Pittsburgh, na Pensilvânia, com 1.778 players. Você não errou essa contagem, não? Não foi 390, não? Não, foi um pouquinho a mais só. Abriu mais vaga. Ah, entendi. Quem venceu foi o Andrew Estrada, do Canadá, de Lost Box. Venceu o Jesse Parker na final, que estava de Miraidon Flash. Colin Merle Matthews, de Fusion Strike 1000. Andrew Hedrick, de Lugia Archeops. Michael Shane, de Lost Tina. Adam Reinhardt, de Miraidon Flash. Lucas Zing, do Canadá, de Chien-Pao Excalibur, e Raul Red, de Lugia Archeops. Então só repetiu o Lugia Archeops e o Miraidon, né, aqui no top 8. De resto a gente teve mais outros 4, né, então foram 6 baralhos diferentes no top 8 de Pittsburgh. Eu queria ouvir de vocês o que vocês viram do torneio, o que vocês acharam. Cara, eu curti demais. A lista do Lucas Schindler, eu já ia trocar tudo aqui, é bem interessante porque não usa Palkia. Então o cara foi só de Chien-Pao mesmo, entendeu? O atacante é Chien-Pao, se tiver a oportunidade de bater de Greninja é nós, mas Chien-Pao. Mas não tem nem o Arceus, né? Não tem Arceus, não tem Palkia. É uma lista assim muito, muito interessante. Ainda não testei, mas é uma lista que provavelmente eu vou gravar pro canal, que eu achei muito legal. O Jesse Parker, eu joguei de Miraidon com exatamente as 60 cartas dele e o deck é muito bom. Eu gostei demais de jogar com o deck, fluiu muito bem. A gente tava falando, acho que foi em off, que eu falei que tava concordando contigo em relação a Gardevoir. Que a Gardevoir, cara, são muitas ações, são muitas coisas que você precisa fazer no turno e meio que quase que automático o Miraidon nas jogadas que você vai fazer. Óbvio que você pode falhar a jogada ali, errar a pistolinha e tudo mais e não conseguir atacar e tal, mas as ações, as falhas, na minha opinião, punem menos e tem mais jogo. Se eu falhar alguma coisa de Gardevoir e eu perder ali a esquilha, cara, é complicado voltar. Então, curti pra caramba. E outra que eu não consegui jogar com a lista do menino Rodovia, porque esse Lost Zone aí, cara, eu não sei, eu não consigo jogar de Lost Zone. Esse Lost Zone é um deck, assim, que é difícil tirar o brevet pra pilotar ele decentemente, né? É bem chatinho
de pilotar. Quanto a o do Lucas Shin que você falou aí, achei interessante esse split de feedbacks, né? Que tem 2 do de 60 de vida e 1 do de 70. Provavelmente ele deve ter pensado em alguma estratégia específica onde a feedbacks acaba ficando em campo, talvez. Provavelmente se naqueles turnos rápidos de Lost Zone que o cara consegue, tipo, T2 já bater, se ele tiver em uma situação em que ele ainda tá com os 2 feedbacks no banco, o de 70 ele não leva os 2 feedbacks, o de 70 ainda fica vivo. Porque os 2 de 60, os 120 de dano do Sablai leva. Então ele meio que dá uma segurada ali. Pelo menos foi a primeira impressão que eu tive. Então o Game Goods de galeria vai ser usado pelo menos um nos decks. Nessa lógica, se for pensar nessa lógica, faz sentido. E aí, de surpresa, a gente teve, assim, quase nada de Charizard, né? Seguindo vida. Esse 1000 em terceiro lugar aqui, mostrando a que veio, né? Assim, esse Giratina também acho muito interessante. É o meu deck favorito desse formato. A gente tava Apesar de que ele tá usando... Pode falar. A gente tava conversando ontem no fim da liga, aqui, e o pessoal falando, não vi Charizard. Será que teve? Cara, com certeza teve. Independente da quantidade de jogadores, com certeza teve. Só que Charizard, por ser um deck novo, um deck a ser otimizado, eu acho que os pro players estão jogando mais no seguro do que arriscando. Principalmente porque lá fora, os caras precisam de 600 pontos para poder se classificar pro Mundial. Tem isso, né? Então acho que os caras eu acho que estão jogando no seguro. Teve Charizard? Com certeza teve, só que ficou em mesa baixa. Galera que quis testar, galera que gosta muito do Charizard e gostou da estratégia. Não que o deck seja ruim, mas a galera que otimiza os decks, eu acho que ainda não tá trabalhando com Charizard. Eu tenho essa mesma visão, né? Tanto pela galera que não quis usar porque não tá assim passando aquela confiança toda porque é um deck novo, e também porque nessa questão de PF, de coisas de counterar mesmo o deck, né? A galera fica um pouco insegura de usar, né? Eu acho que por isso até que ele não apareceu tanto, pelo menos até no chartzinho de metagame do regional, ele nem tava aparecendo, né? Não tava. Realmente. Mas, se não me engano, em algum momento... Eu não consegui assistir o tempo inteiro. Eu também não. Mas em alguns momentos ali, até um dos jogadores ali falou... teve um rapaz que tá... Eu vi uma partida de Charizard X com o Pidgeot na stream. Eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas o que me marcou... Arceus Charizard. Era Arceus. Se eu não me engano, ele tava usando o Charizard secreto. Contra Lost Giratina. E aí ele fala assim, eu tô indo bem enquanto... como é que é? Eu consigo me virar bem jogando, a não ser que o oponente baixe PF to the pick. Por enquanto tá dando certo. Ele fala algo assim na entrevista dele, entendeu? Ele tá dando um pouco de estádio, talvez, né? Ele tava, acho que tava com pouco, né? Mas a partida que ele tava, acho que o oponente não tinha PF, então tava de boa. Mas assim, foi o único que eu vi. Eu lembro que... É porque assim, no sábado eu fiz aqui um eventinho pra ensinar as crianças a jogarem. E eu deixei o regional no PC da loja rodando. E eu só tava ouvindo. Aí um dos momentos que eu levantei pra ir ver alguma coisa na mesa lá onde tava o computador, eu olhei pra tela e tava o Arceus Charizard, e se eu não me engano era contra a Lost Zone e Lost Giratina. E geralmente Lost Giratina tem PF. Então eu não sei como que se desenrolou a partida, que eu não consegui prestar atenção, mas foi a única dos sábados assim que eu lembro, foi a única partida assim que eu lembro de ter visto pelo menos qual partida estava rolando. No domingo eu acompanhei pouco, eu acompanhei um pouco mais a final, que foi excelente, cara. Que partida. Eu acabei conseguindo ver basicamente só o Game 3 da final. Eu prestei muito mais atenção no Game 3, mas assim, o que o Jess Parker jogou de Miraidon contra a Lost Zone, você tá maluco. Aquela jogada final que ele fez de dar o juiz, torcer pro cara não conseguir voltar com o Sablai, foi muito inteligente. O cara pensou exatamente que tinha. É isso. Vou mexer na mão do cara e, bom, que ele não consiga comprar o que ele precisa comprar, mas o cara já tava com o deck filtrado. Foi muito maneiro. Foi bem no detalhe nessa partida. Foi no detalhe. O Andrew Estrada filtrou bem o baralho dele, né?
pra conseguir fugir dos judge, né? Dos judge usados pelo adversário, não dos judge que estavam na mesa. Mas eu não entendi muito bem por que ele deixou o carrinho ir de volta com o baralho pra tentar comprar de volta, sabe? Tipo, de um jeito ou de outro, um dos bichos ia ficar no range do Sablai. Então... Não, acho que ele usou o carrinho. Ele usa depois do carrinhos. judge. Ele usa depois do judge o carrinho. Mas eu acho que ele usa 2 carrinhos. Então, é um antes e um depois. Sim. Aí, só que assim, Mas eu acho que ele não tinha 3 carrinhos pra usar nesse turno, não. Não tinha um terceiro. Essa é a questão. Mas ele não tava com os 2 na mão, tava com um só na mão. Era um só? Achei que era os 2. Não. Não tinha entendido, era os 2. Pelo que eu me lembro, ele tava com um só na mão. Ele tentou... É porque eu acho que ele errou a conta também, cara. Porque ele tanto que quando ele anuncia o ataque do Sablai, o Andrew, ele acha que não nocauteou. E o Andrew vai e confirma, por causa de 10. Eu acho que ele errou o cálculo por causa de 10. Eu acho, né? Pode ter sido, ou pode ser só a bait, né? Eu vou curar aqui pro cara achar que ele não tá matando. Pode ser também. O cara não achar que tá matando, é nóis. Eu não consegui acompanhar tanto também, mas eu vi uma galera comentando nos grupos que tinha um Raticate nas mesas altas. Era bait ou é verdade isso? Eu acho que era bait. Eu vi falando isso aí também, mas não fiquei sabendo, não. Pode crer. Porque o Raticate de Pokémon GO tem grande potencial de jogar depois que o Brute Bonnet foi lançado. Com a energia tripla, pô, vai relembrar aquele Raticate antigo que jogava com aquela pistola que deixava envenenado. Jogava com aliados, né? A pistola já tinha caído na época dele já. Não, pô, antes jogou, pô. Não, era expandido, né? O Hipnotox eu joguei com esse deck. Ele jogava com aliados e com uma Champ X também. Muito maneiro. Uma Champ X? Que ele batia e se ele tivesse condição especial, ele batia mais e se curava. Ah, sim. Eu jogava muito esse Raticate expandido. Expandido era maneiro. Vida é terra sem lei, legal demais. Bom, mas no fim das contas é isso, né? Regional de Pittsburgh, teve muita gente, cara, foi assim, sensacional. Teve uma panorâmica assim do lugar do evento, cara, o que tinha de gente lá jogando Pittsburgh foi assim, sensacional. Pelo que eu vi, é o maior regional da história, assim, no mundo. Nunca houve um regional tão grande quanto esse de Pittsburgh. 1.778 jogadores, provando de que, por favor, Pokémon Company, o jogo cresceu, a gente precisa de mais vagas. E o Diogo Corrama que deu 3 mil carambada, não conta não? É porque não é regional, né? Não é regional. Mas vou te falar, é triste você ver um torneio como esse ter 1.778 vagas e a gente não ter uma desculpa, ou pelo menos uma razão plausível pra gente ter um regional com 50 vagas no Júnior e Sênior. Pra 2 categorias, né? Pra 2 categorias. Então tá meio assim, eu não desanimei do jogo, mas parece que estão querendo fazer com que jogadores desanimem, porque é só isso. Não vamos entrar nesse assunto não, porque senão dá pano pra manga pra cá. Podemos ir para o running da semana? Então vamos lá. O running que eu deixei tinha a ver com uma carta que foi promo de pré-release agora, de Obsidiana em Chamas, a Togekiss. E qual que era a questão que a gente deixou? A Togekiss, ela tem uma habilidade bastante interessante, tem a ver até com o Venusaur Radiante, né? O que diz? Uma vez, no final do seu turno, depois do seu ataque, você poderá usar esta habilidade. Compre cartas até ter 8 cartas na sua mão. E aí fica a pergunta, a habilidade fala aqui depois do seu ataque. Se eu passar sem atacar, eu ainda poderia usar a habilidade Presente Precioso da Togekiss? E a resposta é sim. A cláusula depois do seu ataque está ali apenas como lembrança, né, de que ela funciona depois que você resolver o seu ataque. Então você, se esse ataque acontecer, né, então acontecendo ataque ou não, ao encerrar o seu turno, você compra
até ter 8. E aí fica um running bônus, tá? Se você pegar um nocaute atacando, você compra o seu prêmio e depois dá a habilidade da Togekiss, tá? Então você compra ali em tese... Eu ia perguntar isso. Então você compra o prêmio primeiro e depois você pega... você usa a habilidade. Pra semana que vem, o Running que eu vou deixar tem a ver com uma carta que eu sei que o Wesley gosta e que apareceu e deixou todo mundo meio em choque, porque ninguém nem lembrava dela, que é o Manaf Promo. Ele tem o ataque Pulling Currents, que você força o seu oponente a revelar a mão e você escolhe até 2 Pokémon básicos que você achar ali e coloca no banco do seu oponente. E eu quero saber como que fica este ataque quando o meu oponente já possui o banco cheio. A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês por terem acompanhado o nosso querido podcast de hoje. Não esqueça de seguir aqui o podcast nas redes sociais e também mandar mensagens, que a gente quer ler mensagens dos senhores aqui. Vai ser muito interessante poder ver a visão de vocês sobre as cartas e do que a gente está comentando aqui. Vai ser bem interessante. Você pode me seguir lá nas redes sociais do canal Cato Play. Segue também o @LigaCato. Você vai estar acompanhando as ligas semanais. Eu sempre posto os resultados, foto da galera, quando eu consigo tirar foto. Mas sempre estou postando lá. E se você aqui da região quiser conhecer, manda uma mensagem que teremos ligas semanais aqui. O negócio está ficando bem legal. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Beijo no coração de todo mundo. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Dragon News. A gente está próximo do Regional de Curitiba, então deixem aí nos comentários, né, suas ideias, se você vai conseguir ir de fato pro regional, comente as expectativas, né? E me siga lá nas redes sociais, @MrWesley e @Colições. E até a próxima. E é isso aí, pessoal. Lembrando que este programa, esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais, e usa o cupom DRAGONEWS5 para você ganhar 5% de desconto. Presta atenção também que tem as opções para ter frete grátis. Aproveita lá. E você pode me seguir nas redes sociais em @JoãoAlcim, tanto no Twitter quanto no Instagram, e seguir o Dragon News ali em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma sugestão, uma crítica, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com, que a gente vai ler e, se possível, a gente já traz aqui pro podcast ou te responde por lá mesmo. E antes da gente encerrar, deixar aqui um aviso que, em razão da semana que vem já ser o Regional de Curitiba, eu vou estar lá jogando, quem quiser encontrar, dá um alô lá. O episódio da semana que vem não vai sair no domingo à noite, como de costume, provavelmente ele deve sair na segunda-feira à noite. Mas de resto, da mesma maneira, com a qualidade de sempre, beleza? É isso aí, e até semana que vem.